Fala aí, meu povo. Vamos trocar umas ideias aqui sobre algumas dicas para a redação. Tá? Claro que o nosso foco aqui é a redação do Enem, mas as dicas são válidas também para outros concursos públicos, né, ou coisas do tipo, embora a gente saiba que os concursos estão se tornando cada vez mais raros, né? Uma outra coisa, antes de começar essas dicas aqui, é você relevar determinadas coisas, não só em mim, mas como nos demais colegas, né, que estamos aí trabalhando agora nesse sistema EAD temporário, que nós não somos especialistas, tá, em EAD, em gravações, em edições, nessa coisa toda. Então você pode ter uma dificuldadezinha ou outra, né, seja comigo ou seja em algum outro colega, você observar isso, porque, de fato, nós não somos artistas, tá? Nós somos professores, estamos dando o melhor de nós aí nesse formato e todo mundo, né, todos estamos aprendendo juntos de alguma forma nesse outro formato. Então, releve aí algumas falhas, sejam minhas, sejam dos demais colegas que também estão nessa mesma luta aí, tá bom? Bom, em redação, nós já falamos sobre tese, sobre as partes, né, sobre elementos fundamentais da redação, como a tese e os argumentos, e nós já falamos sobre aquela divisão, aquele padrão de introdução, desenvolvimento, conclusão. Bom, a tese ela vai aparecer logo lá na tua introdução, tá? Já na introdução, porque o que é a tese, só relembrando? O tempo todo nós vamos falar em tese, o tempo todo vamos repetir isso, porque a tese é a essência da coisa. Então, já na introdução, você terá, obrigatoriamente, tua tese tem que aparecer ali. A tese é contra ou a favor, né? Eu sou contra, você dado um tema, a tua posição, eu sou contra isso, eu sou a favor disso, isso é a tua tese. Os argumentos são os teus porquês. Essas dicas, né, que eu vou compartilhar com vocês agora, é para você evitar, né, no primeiro momento, para você evitar o que você deve evitar nessas partes da redação. Tá? Porque assim, o fato da tese ser contra ou a favor, né, a posição é essa, não significa dizer que você possa escrever lá, eu sou contra, eu sou a favor. Vamos pensar num tema como legalização do aborto, né? Um tema cada vez mais distante, que as pessoas já nem querem discutir. Tudo bem para a mesma sociedade que não quer nem discutir o tema aborto, tudo bem para ela a polícia matar o garoto lá com 12 anos, sem o menor problema, né? A questão é só não abortar. Não é uma questão religiosa, é uma questão de estupidez mesmo. Mas, enfim, né, vamos supor que o tema seja aborto. Aí você é contra ou você é a favor. Não importa que, para mim, essa postura tua, né? O que eu vou respeitar é a forma como você organiza isso no texto. É o que eu vou avaliar e não a tua posição ser igual ou diferente da minha. Mas aí você não pode começar a tua redação dizendo eu sou contra o aborto, eu sou a favor do aborto. Essa tese, ela vai aparecer ali no teu texto de uma forma, né, primeiro, que não seja escrita em primeira pessoa, né, eu sou contra, eu sou a favor. E segundo, que não tenha essa estrutura, né, de eu sou contra, eu sou a favor. Se você começa o seu texto dizendo que as questões, né, dizendo com suas palavras lá, alguma coisa do tipo... devemos discutir o aborto nas mais diversas esferas da sociedade, porque compete à mulher e por aí vai, e aí você dá sequência nessa linha, já está claro aí que a tua tese é a favor, né? Você quer discutir o tema, você já está sinalizando que quer discutir o tema, ou seja, então você está se posicionando a favor sem precisar escrever eu sou a favor. É disso que falamos na introdução, tá? Que você não pode usar em primeira pessoa, que você não pode usar essas expressões. Os chavões, gente, esqueci a outra palavrinha usado para chavões, que tem o mesmo significado, acho que no material escrito vai estar. Mas você não pode usar esses chavões, essas repetições de senso comum, né? Você não pode usar aquelas palavras, aqueles clichês, era a palavrinha que eu estava procurando. Chavões ou clichês, ou começar a redação com coisa, hoje em dia,
né? Ou começar a redação com naquele tempo, ou porque qual é um dos erros, né, que se comete muito nesse aspecto aí relacionado à redação? É o aluno entender, pensar, achar que o que vai ser avaliado e o que vai pontuar significativamente é você usar palavras difíceis na redação. E não é isso. Aí o cara, não, eu não vou começar com hoje em dia, mas eu quero começar com odiernamente, que dá no mesmo. Mas, enfim, esse odiernamente usado aí, eu quero impressionar, vou usar. Não é isso. O que se avalia na redação do Enem não é o uso de palavras difíceis, é a concatenação das ideias. Se você usar palavras difíceis que você mesmo não saiba o significado, isso não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, o que pontua? Usar palavras difíceis? Não, de jeito nenhum. O que o avaliador espera na redação? Primeiro, ele sabe que quem está fazendo aquela redação é um estudante finalizando o ensino médio. Então, ele espera uma linguagem adequada a esse estudante de nível médio. Então, você não precisa ficar preocupado em impressionar o avaliador, porque normalmente quando há essa preocupação vai se fazer besteira. É para você usar uma linguagem, a tua linguagem, né? Só que eliminando dela clichês, eliminando os chavões, os provérbios populares, a primeira pessoa, mas usando palavras normais, habituais. Né? Você não precisa inventar palavras, não, pelo amor de Deus. Agora, os chavões, os clichês têm que ser evitados. No título, né? Primeiro que no Enem não há obrigatoriedade do título. Então, eu repito aqui uma recomendação que eu já fiz em outros momentos. Se não há obrigatoriedade do título, então, se eu colocar o título, eu não ganho ponto, e também, se eu colocar, eu vou ganhar ponto, não. Se eu não colocar, eu vou perder ponto, não. Mas se eu colocar um título que não contemple o tema, aí eu posso perder ponto. Ou seja, para que correr esse risco? É melhor, então, você colocar sem título. Tá? Você simplesmente já começa lá na primeira linha a desenvolver o seu raciocínio, no caso do Enem. Tá? Agora, tem concursos que vai pedir lá, vai estar no edital que é obrigatório o título, né? Você tem que levar em conta. Estamos falando aqui de Enem. Agora, outra coisa, o título não é obrigatório, ok. Mas aí o tema é o aborto. Você não vai encontrar esse tema, obviamente, na redação do Enem agora, né? Nessa fase aí, nesse governo que estamos. Mas vamos dizer que fosse se colocar esse tema lá para discussão. Aí você começa assim, o aborto no Brasil. Gente, não é isso, tá? Pelo amor de Deus, não comece a sua redação repetindo o tema que foi proposto, o assunto que foi proposto. Lembra daquelas nossas redações lá no ensino fundamental, coisas do tipo, como foram suas férias? E aí você começava com as minhas férias, né? Vamos supor que você passou férias no sítio da vovó, no sítio do vovô, no sítio do tio. Aí no sítio do meu tio, as férias no sítio do meu tio. Não há necessidade de você repetir o tema para iniciar o texto, ou palavras do tema, ou simplesmente fazer aquela redação meio infantilizada. Tá? Pelo amor de Deus, também não. Primeira pessoa, já falei, evite a primeira pessoa, né? Fuga do tema, né, é muito grave, né? Há uma perda de ponto acentuada, já falamos sobre essa questão até em aula presencial. De, pelo amor de Deus, se ficar ali no tema, não fugir do tema, não tentar viajar na maionese ali. Prenda-se ao tema que está sendo proposto. É preciso evitar, gente, as repetições desnecessárias, né? Isso aí já indo para o desenvolvimento. Os erros que eu estava listando até agora, eles são muito mais comuns lá na introdução. Mas é claro que os chavões, os clichês podem aparecer em qualquer momento da redação. Você tem que ter todo o cuidado do mundo com isso, porque isso não vai ajudar, tá? Isso vai atrapalhar bastante o uso de clichês, o uso de que aparece no edital, né, como ou lá na cartilha do participante do Enem que eu compartilhei com vocês, e aí aparece lá coisas que não pode acontecer, como marcas de oralidade. O que são essas marcas de oralidade? São esses hábitos linguísticos que nós temos no dia a dia, mas que não fazem parte da formalidade da língua. Lembre-se que a redação é pedida usando a variação formal da língua portuguesa.
dentro dos padrões da gramática. Então, não cabe na redação do Enem aquelas coisas, as tais marcas de oralidade do tipo para mim, né? Esse pra. Esse pra, na verdade, é uma marca de oralidade. Nós usamos o tempo todo, mas ele não faz parte da variante formal ou da formalidade da língua, né? Ele é o que nós utilizamos no coloquial. Você vai escrever para, tá? Não é o pra. Evitar essas tais marcas de oralidade, né? Que danifica o texto quando estamos falando de um texto técnico. É claro, gente, que numa letra de música, num poema, a marca de oralidade é bem-vinda. O coloquial é bem-vindo. Até o provérbio popular é bem-vindo. Agora, estamos falando de um texto técnico, né, de uma dissertação do Enem ou de algum concurso. Aí não é válido de jeito nenhum. Outra coisa, lá no final, então cuidado com os exemplos, cuidado com exceder o exemplo, porque você não está fazendo uma narração, você está fazendo uma dissertação, tá? E aí você pode, na intenção de dar um exemplo, você acaba se perdendo nesse exemplo e contando uma história. E aí o teu texto vira narração, e aí não é isso que o Enem está pedindo. O Enem pede dissertação, texto dissertativo, argumentativo. Lá no final, na conclusão, pelo amor de Deus, evite coisas do tipo, em resumo, concluindo, terminando, conclui-se que, né? Evite isso. Todos vocês já sabem que lá no final você tem que apresentar uma sugestão para resolver o problema que foi abordado. Você não tem que resolver o problema. Você tem que apresentar uma sugestão de como resolvê-lo. O tema, aquele tema de, se não me falha a memória, 2015, como combater a violência contra a mulher. E aí você pode, lá nas sugestões, né, dizer que se a educação do menino começa lá na infância, já ali banindo o machismo, já banindo ali, se a educação começa lá na fase infantil dele, né, e já fazendo... colocando ele na mesma importância da irmã, que ele não pode chutar os brinquedos da irmã, que ele não pode agredir a irmã. E aí, a partir daí, né, essa educação vai sendo continuada com esse foco de respeito ao espaço da mulher. Então, você arruma isso, organiza isso em forma de texto e coloca lá no parágrafo final. Beleza, você acabou de dar uma sugestão de como resolver o problema. Tá? Agora, não finalize assim com coisa do tipo, concluindo, em resumo, são clichês, gente. Clichês não são bem-vindos na dissertação do Enem ou em qualquer outra dissertação. É um texto técnico, tá? Então, nada de clichês, nada de na minha opinião. Por que não pode na minha opinião, por exemplo? Por duas razões simples. A primeira é que o texto dissertativo, ele já é a tua opinião, então você está sendo redundante. O segundo é que você estaria usando a primeira pessoa, né? Na minha opinião. Então, você não tem que dizer, tudo que está ali já é a tua opinião, tá? Você tem que ter esse foco e evitar banir da sua vida os clichês, as marcas de oralidade, esse tipo de coisa, tá? Lá no conteúdo escrito vai ter esses conceitos, ok? Lá no blog, né? De clichês, de marca de oralidade, dessas coisas que não pode de jeito nenhum aparecer na dissertação, ok? Abraço para os abraçáveis, beijos para